Meus irmãos, a todos nosso boa noite. Hoje é dia 22 de abril de 2020 e hoje nós estamos comemorando o dia do descobrimento do Brasil. No dia 22 de abril de 1500, registra a nossa história, foi quando este país maravilhoso foi descoberto. E nesta noite nós vamos continuar com aqueles estudos que estamos fazendo em 1 Tessalonicenses. E antes da leitura dos versos que trataremos desta noite, nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos suplicando as bênçãos materiais e principalmente as espirituais a todos nós. Pai Celestial, nos conduza conforme tua vontade. Dê-nos a bênção do entendimento da tua palavra. E mais que isso, que guardando ela em nossos corações e mentes, possamos dela fazer uso a todo instante. É no nome de Jesus, teu Filho amado, que suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Muito bem. Hoje, em continuação ao estudo que estamos fazendo em 1 Tessalonicenses 5, veremos os versos de 22 a 28. Na quarta-feira passada, nós vimos os versos de 19 a 21. E eu quero agora fazer a leitura dos versos de 22 a 28. Dizem assim esses versos: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus irmãos, nesses versos nós continuaremos verificando aspectos importantes do nosso relacionamento com Deus e da liderança da igreja com os crentes. No estudo de quarta-feira passada, nós vimos que o crente não pode ou não deve apagar a influência do Espírito Santo na sua vida. Vimos também que o crente não deve desprezar as profecias e vimos que o crente precisa exercer discernimento espiritual. Muito bem. Hoje, a partir do verso 22, nós vamos fazer a leitura novamente desse verso, que diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Meus irmãos, nesse verso nós temos que o crente deve fugir de toda forma do mal. Ele precisa fugir de toda forma do mal. É fato que nós não podemos evitar todos os tipos de males porque vivemos em um mundo pecaminoso. Essa é a realidade. De alguma forma, em algum momento, nós praticaremos uma maldade ou algo que possa ser classificado assim. Por exemplo, em pensamento, pensando mal de algo, seja do que for. Ou então uma prática, um ato que não se coaduna com os ensinamentos da palavra de Deus, enfim. Isto tudo porque nós vivemos ainda num mundo pecaminoso. Contudo, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador deve ter o cuidado com o seu testemunho. Meus irmãos, os crentes em Jesus Cristo, os cristãos em si, em todos os lugares onde eles estão, eles sempre são apontados só por serem cristãos. No momento em que eles cometem qualquer erro, o mínimo que seja, logo aparece alguém e diz: olha, tá vendo? É o crente.
todos nós estamos passíveis de cometer algum erro. A diferença é que o cristão, ele tem a possibilidade de se arrepender e pedir perdão a Deus e àquelas pessoas contra quem o erro foi cometido. E isto deve acontecer constantemente na vida do cristão. O cristão deve se afastar do que for duvidoso, dos esquemas de corrupção e das leviandades perniciosas. De tudo isso, o cristão precisa se afastar. Se você está no seu trabalho e alguém está com a prática sendo corrompido ou praticando a corrupção em si, se afaste dessa pessoa. Se você for cooptado por ela, se afaste, não deixe se enlaçar por meio desses convites que levarão você a um abismo. O cristão precisa cuidar do seu testemunho. Não deve fazer aliança com aqueles que vivem desordenadamente, daqueles que têm uma vida dissoluta, daqueles que não querem prestar contas do que fazem a nada ou a ninguém, muito menos a Deus. Desses, o cristão precisa se afastar. Muito bem, esse verso 22 que nós estudamos agora e que já fizemos a leitura, ele ainda trata de aspectos do relacionamento nosso com Deus. A partir do verso 23, nós trataremos dos aspectos relacionados à liderança da igreja com os crentes. Vamos ler então o verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esses versos 20, e eu quero também ler o 24, que diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, esses dois versos, 23 e 24, nós temos aí que o líder espiritual deve orar pelos crentes. Vejam o que está fazendo Paulo no verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Isso é uma oração de Paulo. Porque quem nos santifica é Deus, e Ele está desejando isso, e o seu desejo é em forma de oração. Meus irmãos, o verso 23 é uma oração em prol dos leitores. Isso porque Deus deve estar envolvido em cada aspecto da sua vida, da nossa vida. É interessante destacar que Paulo não pede prosperidade ou saúde nesse verso, ele pede por santidade. Veja o que Paulo está pedindo nesse instante. Ele está pedindo por santidade. Deus de paz vos santifique. Diferentemente de muitos líderes cristãos que hoje estão na mídia, boa parte deles estão na mídia, e que querem sempre o acúmulo de bens materiais e que só pregam a prosperidade. Diferentemente desses líderes, Paulo está nos ensinando, dando uma grande lição aqui. Ele está orando e pedindo que nós sejamos revestidos do poder de Deus, ou seja, sejamos santificados cada vez mais. O que significa então ser santo? Se Paulo está pedindo que sejamos santificados, o que significa então ser santos? Meus irmãos, ser santo é estar separado para a obra de Deus, é se esforçar para se livrar de impurezas. Ser santo é estar colocado à parte. A raiz desta palavra indica isso, ser separado. No caso dos cristãos, ser santo é separados para a obra de Deus. Tão somente isto. Você está envolvido, você está lendo a palavra de Deus, você está orando, você está vivendo essa palavra, você está auxiliando o seu próximo. E decorre daí, então, que o santo tem o prazer de louvar a Deus,
tenho prazer de evitar o pecado, tenho prazer de se afastar da aparência do mal, porque ele está sendo conduzido pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em sua vida. E nesse verso ainda, o 23, sobre a referência espírito, alma e corpo, creio que Paulo está revelando que a santificação deve abranger a totalidade da nossa personalidade, a totalidade do nosso ser, o espírito, a alma, o corpo, tudo deve estar separado para a honra e glória do nosso Deus. O verso 25 diz: irmãos, orai por nós. No verso 23, nós vimos que Paulo, na oração de Paulo, ele pede pela santificação. É Paulo pedindo pela santificação dos crentes. Agora ele está dizendo, irmãos, no 25, irmãos, orai por nós. Meus irmãos, temos que o líder espiritual precisa das orações dos crentes. Não é uma faculdade, não. É uma necessidade. Ele sente essa necessidade. Ele precisa se sentir como que coberto pelas orações dos irmãos, orações que são elevadas ao nosso Deus, ao trono do nosso Deus, suplicando pela vida do seu líder, suplicando que ele tenha saúde espiritual, que ele tenha saúde física, suplicando que ele tenha paciência, suplicando que ele suporte a carga de liderar os cristãos, de liderar aquele rebanho que está sob sua responsabilidade. Paulo, em que pese ter sido o maior teólogo, o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, e aqui realmente eu estou me referindo à igreja primitiva, e não nos tempos modernos, mas à igreja primitiva, não fez dele um homem autossuficiente. Ele não se sentia autossuficiente, ele não se via autossuficiente. Ele está dizendo, orai por nós, irmãos. Porque ele sabia que as orações têm um poder de mover o trono de Deus. Deus atende às nossas orações. Deus responde às nossas orações. E devemos fazê-las suplicando poder espiritual para os nossos líderes. Ele não só orava, mas pedia oração em seu favor. Paulo acreditava que Deus age por meio das orações do seu povo. Para a oração, meus irmãos, não há limites, não há fronteira, ela não é limitada. Quando você ora com seu coração aberto, quando você ora crendo em Deus, o nosso Criador, você ora abrindo a sua mente e seu coração, se colocando no verdadeiro culto a Ele, Deus responde às nossas orações. No verso 26, diz assim, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Meus irmãos, o líder espiritual deve estimular a comunhão fraternal. Esse ósculo santo, ou seja, o beijo, ele era usado como forma de cumprimento, as pessoas estarem se cumprimentando num relacionamento saudável. O ósculo santo tem então o propósito de mostrar a comunhão fraternal e não de despertar outros sentimentos. E nós devemos ter esse cuidado. Lamentavelmente, a nossa sociedade que quer ser muito permissiva, aproveitam-se desses momentos para terem outros sentimentos. E esses outros sentimentos não são aprovados por Deus. O que nós estamos dizendo é que ao ósculo santo, essa forma fraternal de cumprimento, é o que Paulo está nos ensinando. O relacionamento entre os crentes deve ser, então, sincero, deve ser fraternal, deve ser amigável, deve ser respeitável. Esse relacionamento, esse ósculo santo, é o que Paulo está nos ensinando para vivermos em toda a nossa existência. E o verso 27 diz, o verso 27, eu quero voltar à leitura também, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola
seja lida a todos os santos irmãos. Meus irmãos, o líder deve se esforçar para que todos sejam igualmente instruídos. Vejam o que Paulo está ensinando aqui. Ele queria que essa epístola, que esta carta, nós estamos fazendo o estudo agora, chegasse a Tessalônica e que fosse conhecida por todos. O desejo do nosso Deus é que a sua palavra seja conhecida por todos nós, por todas as pessoas, para que todos nós tenhamos uma oportunidade de salvação. Quando você ouve, quando você ler a palavra de Deus, você está tendo uma oportunidade de mudar de vida. Ou você cresce espiritualmente, ou então, para aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, vão se sentir como que incentivados pelo Espírito de Deus, e a realidade é essa, vão se sentir incentivados pelo Espírito de Deus a tomarem uma posição, a dizerem sim, esta palavra é uma palavra que transforma, esta palavra é uma palavra que vai me dar a vida eterna, que por meio dela eu terei a vida eterna em Jesus Cristo, que quem me dá a vida eterna é Jesus Cristo, e a sua palavra nos ensina a aceitá-lo como Senhor e Salvador. E Paulo queria isto, queria que eles tomassem conhecimento, queria que eles gravassem esta palavra e se firmassem nela e vivessem as suas vidas de acordo com ela. A exposição, então, da palavra de Deus é um dever da liderança. Nós hoje devemos, como líderes, ensinar a palavra de Deus. A Bíblia deve ser interpretada, a princípio, pela própria Bíblia. Não devemos buscar conhecimentos extra-Bíblia para tentar justificar ou ensinar a Bíblia, alguns pontos da Bíblia. Em princípio, devemos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. E esta palavra é uma palavra que penetra em nossa mente, em nosso coração e transforma vidas. Era o desejo de Paulo, que todos lá de Tessalônica conhecessem essa carta, essa palavra. É hoje o nosso desejo que todos tomem conhecimento da palavra de Deus e se sintam encorajados a continuarem a evangelização. Deus nos deu uma missão. Há o ensinamento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos esse dever de continuar pregando o evangelho, dando às pessoas uma oportunidade de vida eterna com Deus. O verso 28 diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus irmãos, a liderança espiritual deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes. Isto Paulo fez aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele está suplicando a graça de Deus sobre todos de Tessalônica. Esta palavra está suplicando para nós hoje a graça de Deus sobre todos nós. A graça é esse favor imerecido. Eu não mereço. Mesmo assim, Deus me dá da sua graça para que eu possa me sentir perdoado sempre que eu estiver arrependido, me dirigindo a Ele por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e suplicando então as suas bênçãos, bênçãos de perdão, bênçãos de salvação, bênçãos de paz, bênçãos pessoais, bênçãos para as pessoas, enfim, como líder, nós devemos suplicar então, e suplicar as bênçãos de Deus sobre todas as pessoas. A igreja deve caminhar sob as bênçãos de Deus. Uma vez que suplicamos, é porque queremos que todos os membros das igrejas, os crentes em Jesus Cristo, os cristãos como um todo, andem debaixo das bênçãos de Deus, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Todos devemos entender que a bênção que deve sustentar o povo não vem de liderança nenhuma, vem de Deus. Quem nos dá as bênçãos
são Deus. A nós cabe suplicar estas bênçãos e nunca determinar. A Deus ninguém determina nada. A Deus nós suplicamos. Que todos nós, nesta noite, possamos entender e viver de acordo com as bênçãos de Deus que Ele tem reservado para cada um de nós e que assim Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai amado, porque mais uma vez tratamos de alguns versos da Tua Palavra. Muito obrigado por cada um dos que estão ouvindo e ouvirão este estudo. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo tenha livre trânsito nos corações das pessoas que ouvirem esse estudo. Que cada uma possa cada vez mais ter o cuidado de te ser fiel, de te honrar e viver para o engrandecimento do Teu reino nesta terra. Abençoa a todos nós, abençoa a nossa liderança política, que as decisões tomadas sejam em favor de toda a sociedade. Age em nós, que possamos, Pai, abrir os corações e lutar para sermos homens e mulheres fiéis a Ti, para pecarmos menos e assim teremos um mundo melhor. No nome de Jesus, nós suplicamos estas bênçãos. Amém.